Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. E hoje eu trouxe um colega, dentista e ortodontista. Que tal? E vamos falar de diagnóstico e tratamento ortodôntico. Então, quer dizer que nós estamos em casa, né? Agora, você pensa que é fácil um diagnóstico e um tratamento ortodôntico? Não é bem assim. Então aqui, comigo, meu amigo, colega, doutor Alain Binotto, seja bem-vindo. Até que enfim, né? Até que enfim, né? É isso aí, obrigado, Douglas, obrigado pelo convite. Merece. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês, prazer estar aqui com o amigo Douglas. Nós fomos contemporâneos de faculdade. Exatamente. E desde aquele caminho lá no início da graduação já se plantava, já se semeava a linha da ortodontia, né, como especialidade a ser trabalhada. Exato. E é um prazer imenso estar aqui contigo, Douglas, conversando um pouquinho mais sobre a comunidade de Santa Maria e do mundo, que acompanha também pela internet. Fato. Um pouquinho mais sobre o diagnóstico ortodôntico, uma especialidade de alta complexidade e que muitas vezes, ou na maioria das vezes, é distante o entendimento da comunidade, da população. Então vai ser um prazer aqui de trazer alguns pontos importantes para elucidar um pouquinho mais sobre a ortodontia para Santa Maria. A gente tem a ortodontia como uma cura mecânica, né? E que é uma especialidade que ela modifica muito a face. E isso traz vantagens, é claro, né? Mas também, às vezes, traz situações que a pessoa que não estava acostumada, não só com a situação dos dentes que ficam retos, um novo perfil. Então, vamos falar de diagnóstico. Vamos lá, vamos debulhar um pouquinho aqui com o pessoal. É verdade, a comunidade, o paciente, ele entende a ortodontia como uma especialidade que coloca aparelho dental. E ele pensa no aparelho como uma possibilidade de deixar os dentes retos, os dentes alinhados. E a gente vai buscar muito mais do que isso. E dentro de um planejamento ortodôntico, a gente sempre começa o diagnóstico trabalhando a face do paciente. O nosso planejamento ortodôntico, ele começa com o paciente de frente, como eu estou aqui para a câmera, sem mostrar os dentes. A gente chama da foto frontal, sem aparecer o sorriso. Nesse momento eu vou estar avaliando a simetria da face do meu paciente, o volume de lábios que ele tem, o tipo de crescimento crâniofacial, se ele tem uma característica de um rosto mais alongado, uma característica de um rosto mais fechado, de um rosto mais quadrado, com a musculatura de uma seta mais desenvolvida, ou se ele força ou não os lábios ao fechar a boca, como por exemplo o Ronaldinho Gaúcho, com aquela mordida mais aberta, mais divergente e dificuldade de selamento labial. Então eu comecei o diagnóstico e ainda não vi os dentes do meu paciente. E cada uma desses fatores que eu salientei vão nos levar a uma informação. Por exemplo, a simetria da face, ela merece uma atenção muito especial, porque ela pode estar demonstrando uma evidência de uma alteração de crescimento esquelético do paciente. No caso da análise frontal, o meu paciente, se tiver uma simetria lateral, ela pode ser funcional, ou seja, quando ele fecha os dentes, a mandíbula, por ser um osso móvel, vai se deslocar para a direita ou para a esquerda, e isso automaticamente muda o meu prognóstico e o tipo de tratamento que eu vou indicar. Da mesma forma, o selamento labial passivo, ele é metaterapêutico, ele é sempre o objetivo do tratamento. Dentro das recuperações das funções orais do nosso paciente, o selamento labial passivo, ele vai ser uma prioridade de tratamento. E eu tenho que entender, quando ele não fecha corretamente a boca, qual é a causa que leva a essa falta de selamento passivo. Muitas vezes é uma discrepância de crescimento vertical, quando o paciente tem um excesso de maxila, por exemplo, o sorriso Glória Pires, que tem aquela maxila bem grande, bem comprida, ou às vezes uma displasia, um erro esquelético também antero-posterior, ou uma mandíbula muito para frente, ou um queixinho muito para trás, muito retrognata. Então, são indicadores de norte para a terapia ortodôntica que eu vou escolher. Porque eu quero não só devolver um sorriso lindo para o paciente, mas eu preciso devolver também as funções, uma oclusão funcional, mas eu também quero associado a isso uma estética da face, como o Dr. Douglas comentou. É muito importante um paciente, de novo, com lábios finos ou volume de lábios mais calibrosos,
Tudo isso no meu planejamento eu posso dosar. Eu posso aproveitar que eu vou movimentar os meus dentes durante o tratamento e alterar esse volume de lábio de uma maneira mais positiva para a harmonia da face desse paciente. Então esse é apenas um aspecto. Quando eu peço para o meu paciente dar um sorriso, aí eu já ganho outros indicadores importantes no meu diagnóstico. Eu já analisei a face no frontal de maneira séria. Agora, quando ele dá um sorriso, eu consigo observar o quê? A altura do sorriso. Quanto disposição eu tenho dos meus dentes ao sorrir. O normal, pessoal, é que eu consiga mostrar os dentes inteiros. Um paciente jovem, ele tem a coroa clínica, o meu dente ele aparece inteiro. Um paciente com mais idade, por ação do tempo e da gravidade, o nosso lábio superior começa a cobrir mais os dentes e aí eu tenho uma exposição maior dos lábios inferiores. Então a ortodontia já me permite, dependendo da situação que eu encontrar nessa análise, devolver até o tempo para o meu paciente, porque eu posso recuperar um sorriso que está envelhecido, aumentando mais a exposição dos dentes superiores. Da mesma forma, aquele paciente que tem um exagero da linha do sorriso, onde eles põem 2, 3 ou mais milímetros de gengiva, eu vou procurar fazer uma mecânica ortodôntica, onde eu consigo diminuir um pouco mais essa exposição, trazendo para uma estética mais favorável. E eu tenho que ter muito cuidado, essas análises são fundamentais na hora de escolher o meu planejamento, porque muitas vezes, por exemplo, para elucidar um pouquinho o tratamento para as pessoas entenderem, imagina que chega hoje no consultório um paciente que tem uma mordida aberta anterior. O que é a mordida aberta anterior? Quando ele fecha a boca, ele não fecha os dentes da frente. É aquela famosa boquinha de piava. Então ele não consegue fechar completamente os dentes. Na frente, para fazer o quê? O corte que está predefinido pela posição dos incisivos, a nossa tesoura frontal aqui. Quando ele morde assim de maneira aberta, ele está fazendo o contato mais posterior, os dentes do fundo estão batendo primeiro. Como terapia, eu posso intruir ou tirar esse contato dos dentes do fundo para permitir a minha mandíbula fazer uma rotação anti-horária e fazer a oclusão funcional aqui na frente. Ou eu poderia também extruir os dentes da frente, baixando esses incisivos de uma forma a cumprir o papel da tesoura frontal, aqui o nosso overbite. Porém, essa análise do sorriso é muito importante na hora de tomar decisão, porque se eu tenho um paciente que já tem uma linha de sorriso alta e uma exposição muito grande de gengiva, e eu não analisando corretamente a linha do sorriso, tomo a decisão, por exemplo, de extruir os dentes anteriores, eu vou aumentar muito mais a linha do sorriso. E às vezes eu vou impedir que esse paciente feche corretamente a boca para o resto da vida. Então, são muitos detalhes relacionados dentro do diagnóstico e planejamento ortodôntico. Linha média do sorriso, quer dizer que o sorriso dentário tem que estar coincidente com a face do paciente. Um sorriso amplo, onde eu tenho um corredor bucal, aquele pretinho no sorrir mínimo possível. Então, minha ortodontia permite eu fazer o quê? Um alargamento da arcada dentária superior, né? Uma expansão desse arco, que pode ser esquelético ou pode ser dentoalveolar, mas enfim, permitindo aquele sorriso Julia Roberts, o Reinaldo Giannichini tem um modelo interessante também, que ele os dentes ocupam toda a boca. E por fim, eu vou colocar o meu paciente de perfil. E aí na análise de perfil eu vou examinar principalmente a posição da maxila, que é o osso de cima, a posição da mandíbula, que é o osso de baixo, a relação entre elas, onde eu tenho que ter uma relação de panela e tampa, para o nosso telespectador entender bem, onde o arco inferior ele é menor, em torno de 10% em relação ao arco superior, para permitir o correto engrenamento de todos os dentes e a relação mais harmônica entre maxila e mandíbula. E ainda se destaca nessa análise a posição do nariz e do queixo, que dependendo da posição espacial da minha mandíbula, vai projetar mais a mandíbula do paciente, se ela estiver mais para cima e para frente. Ou durante a minha ortodontia, eu posso também promover um giro horário dessa mandíbula, deixando ela mais para trás e para baixo,
aumentando, alongando mais o rosto do paciente, deixando o perfil mais reto e menos côncavo. Então, fiz um resumo aqui, né, Dr. Magnífico. E olha só, vocês estão aprendendo mesmo. Porque professor, né? Mas a gente tem esse cacuete. Exato. Não, e de uma forma fantástica, da maneira como tu colocou. Obrigado. E outra situação também, vamos fazer uma relação aí dos hábitos deletérios e consequências. Perfeito. E apinhamentos e consequências. Perfeito. Dando esse segmento que está muito bacana, muito Eu gosto muito de explicar todas essas fases para o paciente. E quando o paciente chega no consultório, eu acho muito importante fazer a leitura correta dos exames para ele, mostrando exatamente o que ele tem dentro da análise facial e quais são as mecânicas mais indicadas para resolver da maneira correta cada um desses problemas. Por isso é importante. Se a gente focar em deixar os dentes na posição correta, simplesmente, e esquecer a relação deles com o lábio, com o nariz, com o queixo, com o perfil, muitas vezes, eu diria até que na maioria das vezes, a gente vai ficar por conta do acaso no sucesso do nosso tratamento. Então, pensando nesse sucesso de maneira integral, onde a gente está com análise facial associada intimamente à relação dentária, é muito importante começar por esse caminho. Exatamente. E mostrando o que é o normal. O que é o normal. Sempre é o norte. O pós-graduando, eu como professor de pós-graduação, assim, aqui em Santa Maria e Pelotas, meus alunos perguntam muito assim, professor, o que eu faço nesse caso? Eu digo sempre assim, olha, esse caso e todos os outros a gente vai fazer a mesma coisa, que é resolver os problemas que o paciente tem. Então, para definir e observar claramente os problemas, a gente tem que ter como norte a oclusão ideal, uma oclusão perfeita, onde a gente vai ter os contatos da oclusão simultaneamente de maneira bilateral no morder, um equilíbrio na posição do lábio superior em relação ao lábio inferior, não só a capacidade de selamento passivo, mas também o perfil mais harmônico possível na relação dentária. E quando eu faço aquele sorriso, eu quero que o sorriso do meu paciente ele tenha uma arquitetura que acompanhe o lábio inferior ao sorrir. Ele dá aquele sorriso e ele tem que ter essa estrutura progressiva ascendente e posterior. Ó. Ele acompanha o lábio, ou seja, o que é muito frequente hoje na verdade, sempre foi, mas a gente ainda vive essa realidade de pacientes mais velhos, pacientes da maturidade, que viveram a odontologia dos anos 60, 70, 80, muito extracionista, por perder os dentes inferiores, os superiores desceram. E aí o desequilíbrio na oclusão, ele se torna evidente não só na capacidade mastigatória, como também na estética do sorriso, que o paciente ao sorrir, ele vai ficar com o lábio evertido e com o sorriso invertido da mesma forma. Exatamente. E a gente tem essa capacidade, através da ortodontia, de restabelecer essa oclusão normal para posteriormente viabilizar a interação com o implantodontista, com o protesista, com o reabilitador, para colocar os móveis agora na casa, ou seja, os dentes novos, numa boca que está já 100% ajustada. Isso vai dar muito mais longevidade para os tratamentos, muito mais segurança, um resultado muito melhor, não só funcional, como também estético. Então a projeção dos dentes na frente, a largura do sorriso, o nivelamento dos dentes ao sorrir, o incisivo central do tamanho do canino, o incisivo lateral do tamanho do premolar, o segundo pré meio milímetro menor. Então toda essa arquitetura, ela sim, ela remete esse sorriso agradável que todas as pessoas desejam. Viu só? E olha só, daqui a pouquinho, no segundo bloco, nós vamos falar de más oclusões e suas etiologias, né? Seus fatores etiológicos, e vamos para o tratamento. Daqui a pouquinho, só vamos tomar uma água. Voltamos já.
Voltamos então com o Dr. Alain Binotto. Uma aula no primeiro bloco, né? Não tem quem não vá aprender, até mesmo porque não só da explicação dele, como também da movimentação das mãos, as suas expressões, então fantástico. E agora então a gente vai, né, para os fatores etiológicos, as más oclusões e, consequentemente, seus tratamentos. Perfeito. Vamos trazer um pouquinho assim. Quando a gente fala em fatores etiológicos, a gente está falando quais são as principais causas das más oclusões. A gente comenta dentro da odontologia que a ortodontia é uma especialidade eterna, porque diferente da endodontia, da prótese, do implante, que são tratamentos, são especialidades que tratam doenças específicas que têm prevenção, a ortodontia ela vai tratar a má oclusão, ou seja, um má posicionamento dentário, má relação entre maxila e mandíbula e as alterações faciais associadas, de uma maneira, muitas vezes, que não há prevenção plena. Por que não há prevenção plena? Porque a gente vai ter fatores ambientais, hábitos deletérios que vão produzir mal-oclusões, esses sim são preveníveis. Agora, a gente tem uma genética também muito forte, que é um fator etiológico primário mais frequente dentro do consultório. Então, dentro dos hábitos deletérios principais, a gente vai ter, principalmente na infância, a alteração da oclusão, a mamadeira, a chupeta, o excesso de problemas respiratórios, né? Aqui em Santa Maria é muito comum rinites, alergias, onde o paciente não tem uma respiração nasal adequada, vai ter uma respiração mista. Isso vai levar a uma alteração da arquitetura bucal, com o palato mais ogival, a maxila mais atrésica, a presença da mordida cruzada se instalando. Ao mesmo tempo que a gente tem a mordida cruzada, pela redução do perímetro do arco que a gente tem por esse estreitamento lateral, a gente vai ter o apinhamento dos dentes anteriores, quer dizer, o acavalamento dos incisivos, tanto superiores quanto inferiores. Os hábitos da mamadeira, chupeta, são hábitos que têm prevenção. Existem indicações específicas hoje de bicos, mas dentro da tríade de Graeber, que a gente conhece, que é a intensidade, duração e frequência, principalmente essa associação é que vai levar à alteração da posição dentária. Então, não é que seja criminoso, inclusive eu tenho um bebê em casa que usa chupeta. A gente sabe o quanto isso é difícil negociar com o pai, com a mãe, junto com a criança, em relação à rotina dela e à rotina também dos pais. O que a gente precisa é dosar isso da maneira correta para ficar menos nociva para o desenvolvimento da oclusão do bebê ou da criança. E em relação à questão genética, a gente vai ter muito menos poder de intervenção e com isso o nosso prognóstico também fica muito mais difícil. O prognóstico é aquela chance de sucesso. Então, o problema genético, o que seria um problema genético, Alain? Um problema genético está muito relacionado à herança que a gente tem no crescimento e desenvolvimento crânio-facial de cada paciente. Então, eu tenho pacientes que vão chegar no consultório muito retrognatas. O que é o retrognata? 70% dos pacientes com convexidade da face são por deficiência mandibular. Aquela mandíbula não está se desenvolvendo da maneira adequada, não está crescendo da maneira adequada, não está acompanhando a maxila. Isso é uma herança genética. Quando a gente olha para o pai ou para a mãe, a gente percebe que os dois têm aquela característica, ou um deles tem, ou apenas, às vezes um tio, um outro familiar, que trouxe aquele gene para a criança. Então é um problema, da mesma forma a gente pode ter o contrário, o paciente prognata. O prognata a gente vai ter um paciente com queixo muito grande em relação à maxila. Vamos lá, vou trazer uma observação importante em relação a isso. Todo mundo nasce com bastante convexidade facial, ou seja, o bebê nasce com uma mandíbula pequenininha em relação à sua maxila. Por quê? Porque geneticamente, histologicamente, a nossa mandíbula tem uma velocidade maior de crescimento. Então a maxila, Deus já deu assim, a maxila é uma vantagem, porque durante a vida a mandíbula vai alcançando aquela maxila. Quando a gente chega na puberdade, o crescimento puberal ali no final, a gente tem um crescimento mais acelerado e no final do crescimento a gente quer que todo mundo fique reto, com um perfil mais harmônico. Reto é um pequeno degrau entre a maxila e a mandíbula. Muitas vezes a gente percebe, aí eu vou falar assim, uma criança com 9, 10 anos, que tem uma deficiência mandibular grande,
é sinal que o ossinho dela não está conseguindo acompanhar esse crescimento. E aí esse é o momento ideal de fazer uma intervenção ortopédica, onde a criança ainda tem crescimento, potencial de crescimento, e ela está perto do pico de crescimento. Aí a ortodontia associada com a ortopedia funcional dos maxilares vai ter ferramentas para estimular um posicionamento mais para frente, mais anterior dessa mandíbula, garantindo uma troca de dentes mais favorável e diminuindo as consequências dessa maloclusão e até simplificando um tratamento ortodôntico futuro corretivo. Quando a gente fala corretivo, a gente está falando dos aparelhos fixos, né? Ou hoje os alinhadores removíveis, mas um aparelho com uma dentadura permanente completa, que é a partir dos 12 anos de idade. Quando o paciente chega nessa idade, com 10, 11 anos, e tem uma mandíbula muito forte, lembra que eu falei que essa mandíbula ela cresce mais devagar e ela ainda vai dar aquele pico, aquela aceleração depois do crescimento puberal, ali, depois do final da adolescência. Então, se chegou com 10, 11 anos, ela está grande, está expressiva, está forte, e geneticamente eu tenho uma associação com pais ou familiares que tem essa característica, a chance desse paciente desenvolver uma mordida cruzada anterior, onde a mandíbula vai passar, o osso de baixo passa o osso de cima, é muito grande. Então também muito importante a intervenção precoce para qualquer tipo de maloclusão que tem relação etiológica ao fator genético, o fator de crescimento. Porque o melhor tratamento é quando ele ainda tem potencial de crescimento, porque muitas vezes o tratamento tardio acaba levando como única alternativa a cirurgia ortognática para fazer a correção desse erro esquelético. E contando com as síndromes, né? Com as displasias, que Exato. também envolve isso, a cirurgia, no caso, depois do tratamento. Exato. Então, quanto mais cedo a gente fizer a intervenção do paciente que tem um crescimento incompatível entre maxila e mandíbula, melhora o nosso prognóstico. Pacientes que têm outros tipos de síndrome ou anormalidade de crescimento, da mesma forma, quanto mais cedo a gente fizer o acompanhamento desse paciente, melhor. Por isso que a ortodontia ela é dividida entre ortodontia preventiva e interceptativa, onde a gente atende o paciente infantil. Muitas vezes os pais desconhecem, pensam assim, meu filhinho é jovem e tal, tem 6, 7, 8 anos, eu vou levar no odontopediatra. Perfeito, o odontopediatra é um profissional mais indicado e adequado para fazer o controle da saúde bucal desse paciente. Muitas vezes ele vai ter uma boa formação também de ortodontia preventiva e interceptativa. Mas eu ainda defendo muito a associação e muitas vezes a inter-relação entre essas especialidades, onde o ortodontista tem que ser incluído nessa equipe multidisciplinar para o tratamento dessa criança ser o mais adequado possível. E eu gosto muito de receber o paciente jovem nessa fase e fazer realmente o acompanhamento preventivo e interceptativo. Durante toda a transição dentária, fazer também o seu acompanhamento dentro do consultório, muitas vezes usando estratégias de controle de espaço, de manejo de crescimento, de ortopedia funcional dos maxilares, para que minimize o máximo possível o erro genético que ele tem, para que ele chegue nos 12, 13 anos, quando ele está entrando na dentadura permanente completa, que muitas vezes a gente pode terminar o tratamento nessa fase, ou pelo menos a gente diminuiu muito a consequência, a sequela desse erro esquelético, que agora no início da adolescência o tratamento ortodôntico corretivo, onde a gente tem a dentadura permanente presente, vai ser muito mais simples, de menor complexidade, automaticamente com um prognóstico ótimo, né? E aí nessa fase a gente entrega o paciente depois para a vida adulta com muito mais estabilidade também de resultado, porque aquele dente que foi mexido, foi movimentado, ele muito mais foi induzido a ficar na posição correta do que se instalou no lugar totalmente errado. Por exemplo, um canino, né? O canino é o último que nasce na arcada dentária superior, com 12 anos. Eu fico até curioso de ver hoje pessoas com nível de escolaridade alta e não percebendo seus filhos com um canino, aquele canino de vampiro bem alto, que obviamente, como o Douglas comentou, tem que saber qual é a oclusão normal. Não é normal, mas assim, é um erro que a população ela tem que conhecer.
né? Está fora do lugar. Então não espere ele se instalar completamente no lugar errado para fazer um tratamento mais demorado, mais complexo, mais caro, com prognóstico pior. Então acompanhe a sua criança desde cedo. E hoje não quer dizer que a ortodontia é só para criança. Muito pelo contrário. A gente tem uma demanda altíssima de pacientes adultos dentro do consultório que procuram a ortodontia, ou melhor, muitas vezes procuram o reabilitador, e a partir de um profissional mais integralista, que conhece bem as características da oclusão, e ao invés de fazer o implante ou fazer a prótese de maneira precipitada, num espaço inadequado, numa oclusão inadequada, indica, encaminha e interage com o ortodontista antes, para sim ter um resultado de uma reabilitação muito melhor. Agora eu misturei os assuntos, né, Douglas? Estava lá nas crianças, eu cheguei agora na aproveitando, maturidade. né, é importante alertar aos pais que quando começa ali a dentição permanente, né, nos 6 anos, 7 anos, que começa a vir os incisivos, e quando vê, não tem um incisivo entre o canino e o central, uma radiografia panorâmica, para ver se tem uma agenesia, não está faltando, que quanto mais precoce for esse diagnóstico, melhora o planejamento e o tratamento futuro. Exatamente. E se isso extrapola um pouquinho o conhecimento mínimo do paciente, é para isso que existe a indicação das consultas periódicas preventivas. Eu recebi essa semana para elucidar um paciente com 16 anos, onde ele tinha um incisivo lateral descido, ou seja, de leite, e o canino descido, de leite. E eu disse, mãe, tu não tinha visto até agora que esses dois dentinhos são de leite? Não, não vi. Ele disse assim, não tem problema, isso acontece. Agora, com certeza, a odontologia que esse paciente passou até os 16, deveria ter percebido. Talvez não percebeu porque talvez a família não tivesse dado a oportunidade visitando a clínica ou consultório odontológico. Exatamente. Então, muito importante procurar sempre a prevenção como o melhor caminho para a promoção de saúde. E olha só, gente, que aprendizado, né? Que fantástico isso. Estamos chegando no final do programa. Mas, além de finalizar, no final, quero aquela tua mensagem para esse público que está nos assistindo. Tá legal. Vamos já agora finalizar? Agora? Passou rápido demais. Porque tá bom. Bom, maravilha. Então, nossa mensagem final a todos os telespectadores. Em relação à ortodontia, pessoal, eu acho que esse último case que a gente comentou é fundamental. Primeiro, resgatando o que a gente falou no primeiro bloco, levar que a ortodontia ela extrapola a posição dentária e a estética do sorriso. A estética, a função, são nossas obrigações como profissionais de buscar isso no tratamento ortodôntico. Mas a harmonia com a face ela é soberana na indicação e na decisão do tratamento mais adequado. E aí esse tratamento ele vai abranger tanto a infância, a adolescência e a maturidade. A ortodontia hoje ela trata todos os pacientes com a mesma capacidade. A diferença ela vai ser realmente a indicação de soluções diferentes para problemas diferentes e também para cenários de vida diferentes dentro da expectativa, anseios, necessidades de cada paciente, individualizando todos os casos, mas tendo como norte sempre a arquitetura perfeita do sorriso, em harmonia com a face e a longevidade do seu tratamento. Que maravilha, hein? É e outra, aí. Trazendo saúde, bem-estar e qualidade de vida. Sem dúvida. Maravilha. Tudo associado com uma oclusão perfeita. Alain, muito obrigado por essa participação aqui no programa Fala Doctor. Obrigado, Douglas. O Doctor é tu. Valeu. Né? E uma vez convidado, sempre convidado. Obrigado. Tá? Seja bem-vindo sempre. É um maior prazer em voltar e daqui a pouco trazer novas temáticas aí para compartilhar com a comunidade. Mas então, sempre legal. Só tô pelo... Parabéns aí pelo programa. Eu acho que é uma iniciativa bem importante, porque cada vez mais a saúde como um todo ela está muito relacionada à prevenção, e a prevenção é educação e informação. Exato. Eu acho que é isso que o programa tenta trazer e está de parabéns aí por viabilizar isso. Obrigado. E como tu falou, né, muitas vezes, né, no integrativo, o Fala Doctor ele é muito democrático, ele traz todas as linhas relacionadas à saúde. E não só a questão de saúde também, até o lado espiritual também, né, porque a gente tem que equilibrar a nossa saúde mental, corporal e espiritual. E a você, muito obrigado. Compartilhe, 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 porque você também está ajudando a melhorar
e nos ajudar também a salvar vidas. Sim, fato. Um programa como esse, onde vocês estão sabendo agora como tiveram uma aula sobre como que é uma oclusão normal, maloclusão, mas por vezes um infarto, né? Muitas vezes pode fazer com que uma pessoa ela sinta alguma coisa e talvez seja um infarto e logo ela ser atendida ou já procurar um médico. Então, muito obrigado e até a próxima.